Democratas versus Republicanos. Trump. Biden. Casa Branca 2020. E para nos ajudar a entender as diferentes perspectivas em torno das principais pautas motivando o povo americano nessa eleição, tenho o prazer de receber ele, representando os republicanos e o ponto de vista pró-Trump, o empresário, economista e jornalista Paulo Figueiredo Filho, que tem pós em Relações Internacionais pela London School of Economics e em Governo Americano e Negociação por Harvard, e é um economista pelo MIT. Já representando os democratas e o ponto de vista pró-Biden, temos o prazer e a honra de receber hoje, estreando conosco aqui no debate do Casa Branca 2020, o economista Pedro Menezes, que é fundador do Instituto Mercado Popular, colunista da Gazeta do Povo e do Infomoney, que atua como analista de políticas públicas e macroeconomia. Bom, e dando o pontapé inicial, inaugurando o debate de hoje, senhores, vamos a um dos principais assuntos que vem aquecendo essa reta final da campanha, que é o processo de sabatina de confirmação da juíza Amy Coney Barrett, que vem ocorrendo no Comitê Judiciário do Senado Federal. Essa é a terceira nomeação de Trump no primeiro mandato dele. É uma das atribuições mais solenes e consequentes de um presidente da República, né? Como falamos anteriormente, os republicanos na atual legislatura têm a maioria no Senado necessária para efetuar a confirmação e assim alterar a composição ideológica da Suprema Corte Americana por um bom tempo. Como podemos ver, esse é um assunto preponderante para 64% dos eleitores americanos, de acordo com a pesquisa que nós apresentamos. Os democratas vêm tentando mobilizar sua base de militantes, pintando a juíza Barrett como retrógrada nos costumes, ultraconservadora e que ela iria advogar pela revogação não só do Obamacare, mas também atuaria para rescindir a decisão de 1973 do caso Roe versus Wade, que é o caso judicial pelo qual a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu o direito ao aborto ou interrupção voluntária da gravidez na América. Uma pauta de costumes que acirra os ânimos da sociedade há décadas. Então, senhores, o que vocês acham do futuro da Suprema Corte, do Judiciário americano e do eterno, perene debate acerca do aborto nos Estados Unidos? Vou começar então com o nosso estreante. Vai que é sua, Pedro. Sobre o aborto em si, André, minha opinião não é tão forte e, de fato, fico até um pouco fora do lugar em defender os democratas, porque eu sou um liberal. Aqui no Brasil, em geral, me posiciono mais ao lado liberal do debate, que nem sempre fica à esquerda, e agora eu tenho que defender aqui o candidato mais à esquerda na disputa. Mas o que eu vejo com relação a essa nomeação e toda essa conjuntura nos Estados Unidos são dois problemas principais e que demonstram um dos grandes defeitos do governo Trump, que é acirrar a política e rebaixar a política muitas vezes. A aprovação ao aborto, em alguns casos, está nos Estados Unidos no maior nível, segundo a Pew Research Center, em mais de 25 anos. Então, essa não é uma prioridade do eleitor, essa é uma prioridade de certa base republicana que dá muito valor a esse assunto, e isso explica um pouco esse acirramento de ânimos nos Estados Unidos. E um segundo fator que a gente tem que considerar sobre essa nomeação, que eu acho que é muito grave e muito mais grave até do que essa questão do aborto, é o clima político que se cria. Há 4 anos atrás, um importante juiz conservador, o Antonin Scalia, saiu da Suprema Corte por ter falecido, algo parecido com o que aconteceu com a Ruth Bader esse ano, e os republicanos recusaram a votar um novo ministro da Suprema Corte que fosse indicado pelo Obama. E houve essa polêmica. O próprio Mitch McConnell, que representa o Partido Republicano no Congresso, ele se colocou inteiramente contra a nomeação de um novo juiz pelo governo Obama, que estava ali terminando naquele momento. E agora, em inteira contradição, os republicanos se dispõem a fazer uma votação com um falecimento do juiz que aconteceu ainda mais em cima da hora da eleição. Então, você tem aí um claro problema de autocontenção. Os republicanos estão dispostos a fazer tudo para ganhar o jogo político. Eles encaram isso como uma guerra fratricida na qual vale absolutamente tudo, na qual os valores da democracia ficam em segundo plano. E essa é cada vez mais a tônica da política americana desde o governo Trump. O próprio Partido Democrata mordeu essa isca. E eu vejo todo esse debate em torno da nomeação de um novo nome para a Suprema Corte muito inserido nesse contexto de vulgarização do debate político americano, que vem se reforçando nos últimos anos e tem sido liderado pelo Partido Republicano, embora o Partido Democrata morda a isca também com frequência. E
E é nesse contexto de esgarçamento da própria democracia que a gente tem que encarar esse debate, né? Completa contradição dos republicanos e eles mostrarem que não existe qualquer autocontenção, é um termo que está na moda entre os cientistas políticos. Os republicanos não estão dispostos a conter os próprios impulsos em nome de um bom funcionamento do sistema democrático. Perfeito, Pedro, e fique claro aqui também, nós aqui do Casa Branca 2020 sabemos das suas credenciais liberais, o liberal puro sangue que você é, mas que no contexto atual da eleição americana de 2020, você apresenta uma predileção ao candidato Biden e a derrota de Trump. Então, feita-se a parte, eu passo a bola para o Paulo para você dar a sua opinião em relação a esse tema do primeiro bloco. Vai que é sua, Paulo. Eu vou começar discordando de você em relação à questão do aborto ser ou não uma prioridade dos americanos. Apesar da aprovação do aborto ter tido um pequeno repique, ela vem caindo desde a década de 70 bastante. E é um assunto mais sério para os conservadores hoje, em termos de importância, é a questão do aborto. Foram 62 milhões de bebês assassinados desde Roe versus Wade em 1973, a decisão da Suprema Corte que permitiu que as mães optassem por assassinar os seus bebês. Bom, em relação a essa questão da juíza da Suprema Corte, o Trump cumpriu a Constituição. O Barack Obama também tentou substituir o Anthony Scalia, só que ele não tinha a maioria no Senado. O Trump tem. Essa é a única diferença. Não adianta a gente tentar criar uma polêmica, como os democratas fizeram em torno desse ponto. Está lá, está escrito na Constituição. É papel do presidente nomear e o Senado deve confirmar e aconselhar na nomeação. Trump escolheu uma candidata qualificadíssima. Ela está dando um show nas audiências do Senado desde a semana passada e parece que vai ser confirmada sem grande dificuldade. Bom, por que a Suprema Corte se tornou um assunto muito importante, né? O mundo vem caminhando para o que se chama de juristocracia, onde as decisões judiciais são cada vez mais importantes. Os nomeados pelos republicanos, de um modo geral, são chamados de originalistas ou textualistas, aqueles que são presos ao texto da lei. Então, eles não são conservadores ou liberais ou qualquer coisa do tipo. Eles são escravos da lei. É o único peso e o freio e contrapeso que o judiciário tem é a lei. Já os nomeados pelos democratas têm a característica de serem mais ativistas, enxergarem a lei como um instrumento vivo, como uma oportunidade de você fazer justiça social. Essa é a grande diferença entre os nomeados pelos republicanos e pelos democratas. E o próximo presidente terá provavelmente a oportunidade de nomear outros justices e torço para que seja um republicano, para que a gente tenha o império das leis prevalecendo. Tá certo, Paulo. Bom, senhores, seguindo adiante para o segundo bloco do nosso debate, vamos examinar a onda de protestos que se alastrou pelo país após a morte do George Floyd, no dia 26 de maio, na cidade de Minneapolis, no estado decisivo de Minnesota. Os protestos começaram como parte das respostas ao assassinato de Floyd, um cidadão negro de 46 anos que foi morto durante uma prisão depois que Derek Chauvin, um oficial do Departamento de Polícia de Minneapolis, ajoelhou-se no pescoço de Floyd por quase 8 minutos, enquanto 3 outros policiais olhavam sem intervir. Os protestos precipitaram uma revolução cultural capitaneada pelo movimento Black Lives Matter e culminaram em várias propostas legislativas a nível federal, estadual e municipal destinadas a combater a má conduta policial, o racismo sistêmico, a imunidade qualificada e a brutalidade policial nos Estados Unidos, enquanto a gestão Trump atraiu críticas generalizadas pelo que os detratores rotularam como uma retórica linha dura e uma resposta agressiva e militarizada. As manifestações em algumas cidades degringolaram e se transformaram em motins, saques, atos de vandalismo, depredação de propriedade privada e conflitos armados com a polícia. Ao mesmo tempo, neste ano acentuou-se a tendência de um aumento de criminalidade nas grandes cidades americanas como Chicago, Detroit, Baltimore, St. Louis. Qual dos dois candidatos tem uma resposta melhor para conter a onda de violência e criminalidade e devolver a paz aos americanos? Vou começar com o Paulo dessa vez. Vai que é sua, Paulo. Bom, primeiro é importante frisar que as cidades que você mencionou, André, como violentas, são todas administradas por democratas, né? E a polícia aqui é de responsabilidade das prefeituras, das cidades. Os protestos que você mencionou também só ocorrem em estados governados por democratas. E na lei americana, o governador que acionaria a Guarda Nacional para restabelecer a ordem é o governador do estado. Na Flórida, onde eu moro, os protestos duraram um dia. O governador chamou a Guarda Nacional e hoje a gente vive a absoluta paz.
Bom, o Black Lives Matter não é um movimento racial, não é um movimento de defesa racial, não é nada disso. Ele é só uma fachada neomarxista. É uma divisão da sociedade entre opressores e oprimidos. A raça é só um pretexto. E não sou eu só que estou dizendo isso. As duas fundadoras do Black Lives Matter, a Patrisse Cullors e a Alicia Garza, elas se dizem, tá na internet quem quiser procurar, elas se dizem trained Marxists, marxistas treinadas, organizadoras marxistas treinadas. A outra fundadora, o Paul Tomei, ela é defensora do Nicolás Maduro, foi auditora, imagina você, das eleições fraudulentas na Venezuela, tem fotinho dela de roxinho colado com o Nicolás Maduro. Não tem evidência, já falei isso no último programa, não tem evidência de violência policial sistêmica nos Estados Unidos. Foram 13 negros mortos desarmados em todo o ano de 2019, que é uma tragédia, mas não é um problema sistêmico. E, bom, de um lado você tem o Donald Trump, que é o candidato garantidor da lei e da ordem. Esse é o grande mote dele. E do outro você tem os democratas, cujo grande mote esse ano foi defund the police, ou seja, desfinanciem a polícia, redirecionem o dinheiro da polícia para artesanato com garrafa PET e capoeira, programas de reinclusão social, seja lá o que for isso. Não deu certo no Brasil e certamente não vai dar certo nos Estados Unidos. O que você acha, Pedro? Eu acho que eu também não tenho grande simpatia pelo modo como o Black Lives Matter vê a política. Eu concordo com o Paulo em alguns sentidos e concordo que tem gente ali radical de esquerda que não tem grandes ideias sobre esse assunto. Mas tenho muita curiosidade quando eu vejo essa combinação entre o argumento originalista de interpretação literal da Constituição com a associação dos movimentos negros a partir de esquerda, porque foi exatamente o argumento de certo conservadorismo racista nos anos 60. Não digo que o Paulo está fazendo isso. Não estou dizendo isso, mas acho que esse tipo de argumento, tanto o originalismo quanto a associação com partidos de esquerda, sem necessariamente mostrar se existe alguma chance do Black Lives Matter implementar qualquer tipo de ditadura do proletariado nos Estados Unidos, mas não vejo qual a conexão que isso pode ter com a pauta racial concreta. Existem diversos dados, me referencio aqui, por exemplo, a um estudo recente, inédito, de alguns economistas de Harvard, que mostram que famílias com a mesma renda, quando você observa famílias com a mesma renda, os filhos dela têm uma diferença considerável nos resultados econômicos que eles alcançam se o filho for branco ou o filho for negro. Tem diversas estatísticas com bom tratamento estatístico para identificar a causalidade que mostram que ser negro causa diversos problemas sociais nos Estados Unidos. E a situação precisa ser remediada. A gente tem que fazer algo quanto a isso. E ficar preso a leituras originalistas da Constituição, assim como a associação desses movimentos a partir de esquerda, que sempre existiram, e quando os movimentos negros defenderam pautas muito legítimas, tinha gente de esquerda ali absolutamente insensata em outras pautas. Eu cito o Malcolm X, por exemplo. Eu cito diversos líderes dos direitos civis nos anos 60, que também iam muito à esquerda, e nem por isso a gente tem que rejeitar inteiramente essas pautas. Agora, a gente vai lidar com isso pacificamente ou vai lidar com isso de modo conciliador e aberto? Acho que a gente tem dois candidatos que representam coisas muito diferentes. Um senador democrata que se notabilizou por fazer amizade com republicanos e conseguir passar projetos convencendo republicanos a votar com ele, e um presidente que absolutamente só fez acirrar os ânimos nos Estados Unidos, só fez com que os extremistas de esquerda crescessem. Partindo para o último bloco dessa edição do debate no Casa Branca 2020. Vamos com ele, o presidente Donald Trump. Ele que se gabava de que a economia americana estava vivendo o seu melhor momento antes do início da pandemia. Já sob os efeitos do coronavírus, no segundo trimestre deste ano, o PIB americano teve uma queda histórica de 31,4%. E o desemprego chegou a atingir quase 15% em abril. De lá para cá, o desemprego vem caindo, mas ainda longe dos patamares dourados de fevereiro. Qual é o plano de ambos os candidatos para a recuperação da maior economia do mundo? Qual será o papel da China nesse processo? Pedro, eu gostaria que você começasse com a palavra. Vai que é sua. Com relação à economia, eu me sinto até mais confortável de debater esse tema, já que é com o qual eu trabalho no dia a dia. Eu vejo com grande preocupação, inclusive sob um ponto de vista liberal, a eleição do Trump. O Trump tem representado um arrefecimento da globalização. Eu imagino que os apoiadores dele falam muito que o Trump representa uma luta contra o globalismo,
e costuma falar de organizações multilaterais, mas se a gente for olhar a tarifa efetiva praticada pelos Estados Unidos com relação a produtos importados, ela está subindo. Ela está subindo. E ela caía com muitos desses acordos multilaterais. A gente pode discutir isso por um programa inteiro. O Trump tem sido também responsável fiscalmente. Não falo do contexto do coronavírus. O déficit primário dos Estados Unidos vinha numa recuperação ali no final do governo Obama. Chegou em 2015, 2016, um nível já significativamente acima do que ele estava durante a crise de 2008 e 2009, e já no ano passado, antes do contexto da nova pandemia de coronavírus, a gente teve uma explosão de déficit primário nos Estados Unidos, muito por causa da política fiscal do Trump, que lembra, em parte, a política fiscal de Dilma Rousseff, que vale lembrar o que aconteceu no governo Dilma, que ajudou a quebrar o governo brasileiro naquele momento e levou nossas contas para o vermelho, não foi apenas um aumento de gastos, como muita gente esquece. Também houveram desonerações mal feitas, mal desenhadas, como essa do governo Trump, feita no momento que os economistas não recomendam que se faça no ciclo econômico, que é quando a economia já estava com a queda de desemprego. É muito difícil encontrar economistas que apoiam o Trump, economistas históricos do Partido Republicano. Eu menciono aqui o Greg Mankiw, da Universidade de Harvard, que é uma referência absoluta, o Paulo certamente conhece, no debate econômico. Ele anunciou já há algum tempo que não aceita votar no Partido Republicano nessa eleição, apesar de ser um republicano histórico. Está apoiando o Joe Biden. Inclusive, já publicou há algum tempo colunas de oposição ao Trump com frequência. Então, existe, inclusive, do próprio establishment de economistas do Partido Republicano, essa rejeição absoluta ao Trump, que não tem a linha pró-mercado tão explícita que outrora o partido teve. Embora o Partido Democrata também tenha ali socialistas no partido e gente que não apoia a economia de mercado, eu vejo, e aí faço até uma provocação, o candidato pró-mercado dessa eleição eu vejo como Biden. Não por acaso, os mercados financeiros veem com certo otimismo a eleição do Biden, mais do que em outros momentos onde os mercados financeiros costumavam ter mais simpatia pelo candidato republicano. Tá certo, Pedro. Vou te dar, inclusive, a última palavra, já que você é o nosso convidado hoje no debate aqui do Casa Branca 2020, mas a palavra agora é do Paulo. Vai que é sua, Paulo. Estudei muito nos livros do Mankiw quando eu estava no início da faculdade de economia. Nunca foi um republicano clássico, nunca foi. Bom, lembram quando o Donald Trump, quando diziam que caso Donald Trump fosse eleito, o mundo ia acabar? Quantos economistas não disseram esse tipo de coisa? O mainstream econômico. A verdade foi a seguinte: recorde em todas as bolsas. Desemprego, menor desemprego da história. O Donald Trump, em 2 anos e meio de mandato, ele simplesmente desapareceu com 1/4 dos desempregados nos Estados Unidos. O corte de impostos, esse que está sendo aqui criticado, ele rendeu $2 mil por ano extra para os trabalhadores mais pobres dos Estados Unidos. Tá? Pensa nos empresários, nas pequenas empresas, que são 44% do PIB americano, o alívio que isso representou para eles, fora o corte de regulações. É por isso que os Estados Unidos vinham experimentando um bom crescimento econômico, como há muito tempo não vinham. Esse crescimento só foi interrompido pelo coronavírus, e mesmo assim nem pelo vírus em si, muito mais pelo lockdown nos estados democratas do que pelo vírus. Se você comparar, por exemplo, o desemprego em Nova York, que é 16% atualmente, com o desemprego na Flórida, que não fez um lockdown tão severo, que está em torno de 7,5%, você vai ver a diferença entre essas políticas. Essa história de que o Trump não é um liberal, olha, eu sou um economista e sou um economista liberal. A teoria econômica liberal, ela é ótima, mas ela tem que funcionar para todas as partes. Não dá para você fazer comércio liberal com a China, que faz dumping de câmbio, que tem práticas que não respeita nenhum direitos autorais, nenhum direito de copyright, nenhum direito de propriedade intelectual. O que o Donald Trump fez foi aumentar a competitividade dos Estados Unidos, reduzindo os impostos, e diminuir a competitividade da China através das tarifas. Funcionou. A China perdeu 17% de market share no comércio transpacífico, segundo os dados da DHL. Então, funcionou. A riqueza, a pandemia, infelizmente, foi muito boa para a China, 41% de aumento da riqueza dos bilionários chineses durante esse período, mas o programa do Donald Trump todo para o segundo mandato é como fazer a China pagar, com redução e corte de impostos para empresas que saírem da China e se instalarem nos Estados Unidos, com incentivos tributários e inclusive com talvez mais tarifas.
Olha, estava funcionando muito bem, os Estados Unidos iam muito bem até a pandemia. Já o programa do Joe Biden inteiro só fala da China uma vez, para falar em emissão de gases estufa. Em que planeta que esse cara está vivendo? É claro que os bilionários vão apoiar esse cara, mas o trabalhador médio, o forgotten man, o homem comum, desculpa, tá com Donald Trump. Obrigado, senhores. Eu sei que essa é a especialidade de vocês dois e certamente vai ficar aquele gostinho de quero mais, né, Paulo? Imagino. Mas vamos focar em fazer um programa talvez só sobre economia e o desfecho que essa eleição pode acabar tendo na seara econômica, seja com vitória Biden ou vitória Trump. Conto com os senhores. Muito obrigado pela discussão propositiva, acalorada, informativa aqui para os nossos telespectadores e ouvintes do Casa Branca 2020, a melhor cobertura da reta final da eleição americana, faltando apenas 15 dias para juntos acompanharmos o desfecho dos últimos capítulos dessa novela. E vamos descobrir quem será o morador da Casa Branca pelos próximos 4 anos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Paulo. E até a próxima. Democratas versus Republicanos. Trump. Biden. Casa Branca 2020.